simples. O que tem na Bíblia é o suficiente para a gente entender o que é o jejum. O problema é que nós começamos a tentar enxertar vários conhecimentos humanos ali nesse tema, e isso gera o quê? Confusão, começa a vir debate, aí vem uns que querem policiar o jejum do outro, e aí jejum não pode de água, e qual é a comida, e a carne, e aí vira essa polêmica, que é algo muito simples de se entender. Jejum é uma prática. Jejum é se abster de alimentos. Mas o jejum é uma prática voluntária de abstenção com o propósito de buscar a Deus com mais intensidade. O jejum não é sobre comida, é sobre o ajuste de uma frequência. Eu vou trazer uma analogia para falar do jejum, trazer uma ancoragem aqui com essa analogia. Imagina que eu tenho uma casa. Minha casa está aqui. Essa casa é a minha casa interna, a da Brunella. Tem que dar conta, só eu posso dar conta, tá vendo? Decisões minhas, experiências minhas, tá aqui. Dentro dessa casa tem um rádio que foi colocado dentro de mim. E esse rádio aqui, ele tem uma sensibilidade, ele tem uma capacidade de ouvir Deus, de ouvir Deus, de ouvir a voz de Deus, de falar com Deus, de ouvir Deus, de ter esse relacionamento. Só que na minha casa, muitas vezes, o que acontece? Eu tenho um filho, Isaac, de 10 anos, tenho meu filho Isaac brincando de videogame, eu tenho uma gata que fica pra lá e pra cá, eu tenho um marido que algumas vezes está trabalhando em casa no escritório, eu tenho a televisão, eu tenho a moça que me ajuda, eu tenho as minhas distrações, eu tenho o meu celular que muitas vezes eu vou pegar o nome de alguém, eu entro, caio no Instagram, eu vejo um negócio, eu começo a ver as distrações. Olha a quantidade de barulho que tem nessa minha casa, à minha volta. E aí eu deito na cama e falo assim, Deus, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo essa resposta, essa direção que eu não estou tendo. Deus, eu estou escrevendo um livro. Nossa, tá tão confuso esse livro, tá tudo solto, parece um quebra-cabeça de um monte de peças soltas. Só que aí eu durmo. Aí no outro dia eu acordo no meio desses sons à minha volta, da minha casa interna. E o que o jejum é? Quando eu me levanto para me abster de comida, jejum é a abstenção de alimento, tá? Essa abstenção de alimento, ela faz com que você saia daqui de baixo, desse mundo físico. Isso é um jeito de vocês entenderem, tá, gente? Mas jejum é uma aula muito rica, tá? É como se você subisse com esse rádio aqui e deixasse todo, é como se silenciasse essas vozes, as distrações. É como se você, como uma pipa, começasse a voar e a voz de Deus começasse a aumentar no seu espírito, a vontade dele. A carne, os prazeres, porque a comida, ela é prazer, ela traz uma demanda de prazer. Por exemplo, eu adoro um camarão. Eu sinto prazer comendo camarão. Só que pra mim é errado comer camarão? É pecado? Não, não é. Mas por que eu tenho que abrir mão? Eu estou abrindo mão de algo que é prazeroso para mim, irmã Marlene, para minha carne. Para minha carne. Para aquilo que conecta muito com aquele homem antigo. Conecta, tá, gente? Conecta muito. E é como se eu olhasse para Deus e falasse, Deus, eu vou silenciar minha carne. Porque eu quero entrar num lugar alto, num nível alto. Eu quero silenciar as vozes da minha carne, os prazeres. Para que eu consiga me conectar mais com o Senhor. Então, muitas pessoas às vezes falam assim, então tá, eu vou deixar de entrar no Instagram. Uma semana, meu jejum. Isso daqui também faz parte de um jejum, mas ele é complementar a um jejum de comida. O jejum bíblico, ele é o jejum de comida. Ele fala de comida, porque jejum significa não comer. Lá nos originais, quando a gente mergulha nessa palavra, a gente estuda, a palavra jejum é não comer. E aí, estou acelerando um pouquinho, gente.
E aí, o jejum é quando você silencia o natural, reduz o excesso, desacelera a sua alma. A alma é o quê? Mente. Desacelera. Quando você tira esses prazeres, você tira... Não é os prazeres, gente. Você silencia a sua casa interna. O barulho que conecta com o mundo. Você começa a ouvir com clareza a voz de Deus. O jejum não faz Deus falar mais alto. Ele faz você, Felipe, ouvir melhor o que ele tem para você. Tá? Não é convencer Deus. Vou fazer um jejum porque eu conheci um rapaz e eu quero casar com ele. Senhor, eu vou fazer um jejum para esse rapaz olhar para mim e ele gostar de mim. Esquece. Jejum é você ouvir a voz de Deus, não você convencer Deus daquilo que você quer. Mas é maravilhoso, tanto é que se você faz um jejum, ele vai falar, filha, não é o que eu quero para você. Aí você, faça jejum, né? Posso só fazer uma Pode, Dani. Porque assim, sempre também falar em relação ao catolicismo e tal, quando é falado do jejum, né, na igreja tem aquele período, né, de, às vezes, você também fica em jejum do período das 40 dias da quaresma, ou então até você deixar de comer algumas coisas, tipo a carne, né? É o jejum parcial que fala. O próprio islamismo tem o período do Ramadã, né, que eles ficam, só podem comer após as 18 ou 19 horas, só no período da noite, porque eles entendem que as de manhã é o momento que eles estão lá em respeito a Allah. Tem outras igrejas também, outras religiões também falam sobre jejum, e geralmente tem muito mais a ver com o jejum como uma forma de, não digo punição, mas um jeito de você realmente abrir mão disso, né, da comida. Não é do pecado. Exatamente. É dos deleites. Do que a carne gosta, que é o camarão que eu falei, tá vendo? E como se fosse uma homenagem a Deus. Então assim, hoje, realmente eu estou vendo desse jeito que você está colocando, sempre entendi o jejum muito mais como uma forma de punição para o teu corpo, um sacrifício, do que de uma forma de você abrir, como você colocou no início, abrir a mente, né? De que é um momento de reflexão, né? De jejuar, se você, porque assim, jejuar realmente hoje, quem faz dieta e tudo, tem as dietas de jejum, você faz jejum bíblico não é jejum de dieta. Sim, mas assim, então, que aí agora talvez que não faça sentido do jejum de você abrir mão desse momento, para você estar, primeiro entender o teu corpo e ao mesmo tempo permitir que Deus fale com você de um outro jeito. Não sei se é isso, talvez seja. Jejum não é sofrimento, ele é propósito. Sim. Tudo que eu falei hoje para vocês, se eu puder deixar uma frase, jejum não é sofrimento, ele é um propósito. E o jejum, não adianta você fazer um jejum, você se abster da comida, e aí só falar aqui da rede social, você pode fazer também um complemento de um jejum. Eu vou deixar de mexer na rede social durante o tempo de jejum, para que eu tenha uma disciplina maior no meu tempo de oração, nessa janela de jejum que eu estou fazendo. O jejum é um movimento desse filho espiritual para ouvir Deus, se conectar com Deus. E muitas vezes o que acontece? A pessoa faz jejum e ela não tira um tempo de oração. Porque você faz jejum e você não ora. Fica manco. Como é que você vai parar? Por mais que você silencie a sua volta, você vai estar. Então, entender o jejum é entender esse movimento duplo, que é o quê? Abrir mão dos deleites da comida, que a comida traz para nós, desse deleite, é bom, é gostoso. Silenciar essas vozes e você tirar esse tempo de oração. Não é sacrifício, não tem que ter o propósito de sacrifício, porque o sacrifício foi entregue, quem fez foi o Senhor para nós. Nós estamos sempre em um movimento de oferta. Senhor, eu estou ofertando para o Senhor.
mas para que eu consiga, através desse rádio, ouvir com um volume mais alto o que o Senhor tem para mim. Então, assim, nós temos 3 tipos de jejum bíblico. Nós temos o total, que é aquele que fica sem água e sem comida. Pastor Sabino, eu prefiro que às vezes alguém vem e fala. O senhor está falando com... É porque fala a Sabrina. Eu respondo. Pastora Brunel. E eu sempre estou mais aqui. Pastora Brunel, eu prefiro assim, levantar pela manhã, me reservar dessas vozes, mas não é muito tempo. É um tempo que eu vou aguentar. E ali entrego ao Senhor meu jejum, minha adoração, minha oferta de adoração, ante qualquer atividade. Eu prefiro assim, sempre preferi. Porque alguém disse assim, eu vou ficar até meio-dia, ele trabalha, ela sai, faz isso, faz aquilo. Não é um tempo reservado com Deus. Pelo que nós estamos aprendendo nesse dia, né? Eu ia até perguntar a questão de tempo de jejum. Tem um tempo determinado? Vou responder através disso que a irmã Marlene está falando. Porque é muito agradável isso, você está ligado. Você louva, você lê a Bíblia, um versículo, ou a metade de um versículo, você entendendo, não entendendo, mas está lendo a palavra, adorou o Senhor, ofertou aqueles minutos ao Senhor, do que uma meia hora, um dia todo, envolvido em outras atividades, esquecendo que nós estamos reservando esse horário, é aquele horário que a palavra de Deus fala, entra para o teu quarto. Não é o quarto, é aquele quarto que você reservou para o Senhor. Tá vendo? Ela entendeu que a prática que ela encontrou para se conectar, aumentar o volume desse rádio, foi esse movimento. Mas quando uma vez eu ouvi o Luciano Subirá falando, a regra número 1 do jejum é não ter regras. Porque é uma prática individual de cada um. Muitas vezes, o meu marido, ele não sente falta de comida, se ficar. Mas eu deixar na primeira hora que eu só falar, você está de jejum, eu já estou com fome. É uma prática, então, a regra número 1 do jejum é não ter regra. Cada um vai buscar no Espírito a melhor forma de entregar, de fazer o jejum. Tem gente que fica 3 dias sem comer, que é o jejum total, aquele de Esther, tá aqui na apostila, tá? Esther 4:16. Ela conclama todos ali a ficarem 3 dias sem comer, jejum. Fala-se que não é legal começar logo com esse jejum total, é legal começar com parcial, devagar. Jejum, abstenção de água. Mas a Esther não ficou fora do... Ela chamou toda a comunidade, a nação para estar com o mesmo propósito. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. 3 dias. Jejum é o que é difícil. Tem o jejum parcial, que é o famoso jejum de Daniel, que é o tão polêmico. Entenda dentro de você, Senhor, o que eu quero? O que eu quero dentro de mim parar? Sabrina, um dia desse ficou lá no sítio lá, né? Passava o dia sem comer. E ela falou trabalhando ali no projeto dela, né? E ela não sentiu. Mais envolvida no... Eu estava no propósito, né, de ouvir Deus, para que eu pudesse produzir melhor dentro do meu projeto. Tá vendo? E foi sensacional. Eu fiquei 4 dias assim, no 5º dia meu marido chega e eu volto a comer, acabou a produtividade. De 10 foi para 4. Temos o jejum total, o jejum parcial, que é esse de Daniel, que você deixa de comer determinadas coisas. Eu vou comer só verdura com isso, vou comer carne. Por isso que fala, não tem regra. O jejum, cada um vai entender o que precisa abrir mão para fazer esse movimento junto com Deus. E todo o movimento do jejum é sempre dentro de um lugar de propósito. O jejum não é deixar de comer, o jejum é um propósito. Senhor, eu quero algo da sua parte espiritual. Eu vou
fazer esse jejum aqui porque eu quero. E ter essa relação de oração para com o Pai. Temos, só para terminar aqui, temos o jejum por tempo. Jejum de 6 horas, jejum de 2 horas, jejum de 4 horas. Cada um entende qual é o melhor para você. E o Espírito Santo que habita em nós, habita nos filhos de Deus, ele vai te dar essa direção do que ele vai te orientar quanto a esse jejum. Jejum, ele é uma experiência com o Senhor. Aí, novamente as redes sociais. Então, por exemplo, para finalizar, eu estou aqui no meu jejum. Eu vou ficar 21 dias sem comer carne, sem comer trigo. Eu senti isso. Tá, sem comer carne e trigo. 21 dias. Pai, mas eu estou sentindo que para eu ter esse tempo de 21 dias mais proveitoso, o que eu vou fazer? Eu vou também fazer um propósito de abrir mão das redes sociais dentro desses 21 dias. Eu vou complementar esse jejum de comida com rede social, com festa, né? Na palavra fala, né? Não vou nem falar aqui não. Do casal, da relação sexual, porque tem um ponto específico. Não é obrigatório ficar sem ter relação no casamento. Mas se os dois estiverem no propósito de jejum e eles concordarem e não terem relação sexual, mas tem que ser os dois, tem que concordar. Então, assim, tá vendo? O complemento para quê? Para te ajudar nesse lugar. Aí você fala assim, qual é o resultado de eu fazer jejum? Muito mais do que ouvir respostas. É um lugar que Valnice Milhomes que fala, eu até falei ali com a Sabrina mais cedo, né? Ela fala que como se mudasse o eixo gravitacional dos filhos de Deus. É uma estrutura tão robusta que é mexida em nós, que é elevada para uma outra dimensão. É uma riqueza tão grande e que só quem experiencia o jejum consegue virar e falar, vale a pena. Vale a pena entrar nesse estilo de vida que é fazer jejum de tempo em tempo. Amém, meninos? Olha, eu teria tanta